que bom que você está aí do outro lado. Estamos começando o programa Mais Educação. Hoje nós temos um tema delicioso para conversar, que é sobre criança e adolescente. Nós vamos trazer a Débora, que é lá do Conselho, para falar um pouquinho mais a respeito dos direitos e dos deveres das crianças. Vamos também até o Colégio Martin Luther e você vai adorar a nossa reportagem. E eu quero também falar um pouquinho do Kumon depois para vocês. Mas agora agradecer de coração a todos os nossos patrocinadores, ao pessoal lá da Maltauro, sempre presente aqui no nosso estúdio, a Estela, ai, olha só gente, que coisa mais linda! Quando a Estela vem aqui, ai, que tristeza de alegria, não é, Estela? Olha que coisa mais linda, olha o meu anel, fantástico, meu brinco, lindo, 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 para você que quer presentear a namorada, a esposa, a vovó, a filha, ela tem inúmeras possibilidades, certo? É com a Estela. Maravilhoso, não é? E o pessoal da Cabelo.com, meu cabelo tá curtinho agora, não tá? Tá diferente, né, gente? Mas a Rose sabe arrumar tão bonito que eu tô adorando, mesmo ele curto. Dá pra fazer uma cor diferente, não é? Dela faz aquela escova, faz aquele tratamento, uma hidratação maravilhosa. Para você que tem o cabelo curto, mas quer ele comprido, coloca um mega. Gente, cada coisa maravilhosa. Esses dias eu estava lá, ela estava colocando um cabelo loiro crespo, mas que coisa. Dê uma passadinha lá. Para você que tem formatura, tem aniversário, ela arruma noiva também, passa aquele dia maravilhoso, faz uma massagem gostosa, arruma a unha, arruma cabelo, faz maquiagem lindona, chega toda maravilhosa no casamento. É lá com a Rose da Cabelo.com. Um beijo para todas as meninas que sempre estão conosco aqui no Mais Educação, certo? Agora nós vamos para o intervalo, bem rapidinho. Fica aí que depois nós vamos conversar com a Débora. Reinvente-se com a Cabelo.com, profissionais altamente qualificados para melhor atendê-lo. Mega Hair, luzes, escova progressiva sem formol, escova definitiva, cabelo e maquiagem, dia da noiva, dia da formanda, designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem definitiva e sobrancelha fio a fio, manicure e pedicure, tudo para deixar você sempre linda. Venha até a Cabelo.com e reinvente-se. Agende seu horário. Telefone 45-3254-0034. Rua Tiradentes, 556, Centro de Marechal Cândido Rondon. Esse anúncio tem baratas, ratos, focos de dengue, além de não ser nada bonito. Manter o lote limpo agora é lei. Proprietários de terrenos baldios devem mantê-los limpos. Lotes com entulhos e matos serão notificados. Quem não regularizar a situação será multado. A prefeitura fará a limpeza e a cobrança do serviço conforme lei. O projeto Cidade Limpa e Bonita tem como objetivo embelezar a cidade, valorizar os imóveis e evitar criadouros de insetos e animais que podem trazer doenças à população. Cidade Limpa e Bonita, município de Marechal Cândido Rondon. Estamos recebendo aqui no Mais Educação hoje a Débora Gerke,
que faz parte do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Tudo bom, Débora? Oi, tudo bem, Marta. Obrigada pelo convite. Nós aqui agradecemos você estar aqui para elucidar algumas questões a respeito do Conselho. Tem um pouquinho de confusão. É Conselho Tutelar, Conselho Municipal da Criança, como que funciona isso? É composto pelo setor governamental e não governamental, pela sociedade civil representada. Então, nós temos no setor governamental saúde, educação, cultura, assistência social. E pelo não governamental, então, a APAE, Guarda-Mirim, enfim, as entidades que representam e que compõem. Certo. Na prática, como é que funciona, Débora? Então, o conselho, que a gente chama de CMDCA, ele atua com base legal, né, tendo como principal base legal o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a função principal é a proteção dos direitos da criança e do adolescente, que também é uma das funções do Conselho Tutelar. Então, por isso, é comum a confusão mesmo. Sim. Débora, quando surgiu o Estatuto da Criança, aconteceram algumas confusões e, principalmente dentro da família, os pais parece que meio perderam a noção um pouco do que é disciplina, do que é castigo, do que é mal, do que é bem, não é? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, esclarece um pouquinho a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele foi interpretado de uma maneira distorcida. E para muitas pessoas ficou a impressão de que a partir do Estatuto o pai e mãe não podem mais disciplinar os seus filhos. E na verdade não é isso que o Estatuto traz. Pelo contrário, porque o Estatuto diz que a criança e o adolescente precisam de proteção. Sim. O limite e as regras dadas pelos pais nada mais é do que uma proteção ao filho. Né? Os limites impostos é uma forma, inclusive, da criança se sentir amada. Também. Débora, às vezes, aquela coisa assim, a criança não pode trabalhar. E eu também sou, né, dessa opinião. Mas esse trabalhar, gente, são aquelas crianças lá que trabalham, não é um trabalho pesado, trabalho nas carvoeiras, né? Que fala. A lei, na verdade, Marta, ela vem para regulamentar. É uma lei que não deveria existir, porque todos sabem que criança não deve trabalhar. Não precisaria ter, mas não é? Ela vem para regulamentar as questões de exploração, onde a criança deixa de trabalhar, o adolescente, criança realmente ela pode fazer as atividades em casa, ajudar a ter alguma responsabilidade dentro daquilo que a faixa etária dela permite que ela faça. Sim. O adolescente, ele pode trabalhar, mas a lei regulamenta isso justamente para que ele não sirva como mão de obra barata. Sim. Porque às vezes o que acontece é isso, para o adolescente, 300, 400 reais é muito valor e é um valor muito além do que um pai de família precisa para sustentar a sua casa. Então o que acaba é que as empresas podem contratar um adolescente para fazer o serviço que um adulto poderia fazer, mas por um valor muito menor. Né, e acabam não registrando carteira. Porque não é justo também. Exatamente. Não é correto. A lei vem para regulamentar e evitar esses casos de exploração. Né, e garantir que aquele adolescente que está trabalhando não tenha prejuízos na educação dele e no desenvolvimento dele. Certo. O que é diferente, eu acho que nós deveríamos assim deixar bem frisado, que é diferente, por exemplo, de um filho que ajuda a mãe a secar a louça, arrumar a sua própria cama, né? São pequenas atividades que devem ser feitas, até porque essa criança, esse adolescente precisa aprender também, não é? As responsabilidades, ele vai assumir em casa responsabilidades e depois vai levar para a vida social, para a escola, para o trabalho. Normalmente, aquele adolescente que tem dificuldades na escola é um adolescente que também apresenta dificuldades em casa, de seguir regras, limites, impostos. Então, ele vai aprendendo de casa para levar para a sua vida social também. Sim, é porque não são só direitos, não é? Isso. Nós temos os deveres também, e isso na sociedade, não dá para em casa ter uma forma de educação e depois vai para a sociedade, não é? A sociedade, ela cobra também. O Estatuto também traz, Marta, a questão de medidas protetivas e medidas socioeducativas para adolescentes, e acho importante também ressaltar que quando crianças e adolescentes cometem atos infracionais, e
cometem mesmo, a gente sabe, Sim. ele é equiparado a crime para o adulto, mas criança e adolescente a gente diz que é ato infracional. Também não chamamos de menor, né? Esse é porque o estatuto ele acabou abolindo o termo menor, ele usa mesmo criança, adolescente e até uma lei mais recente complementa com o jovem também. Então ele traz medidas protetivas e socioeducativas para crianças e adolescentes que cometem ato infracional. A criança, ela não recebe medida socioeducativa, para ela é aplicada medida protetiva, que envolve, entre outros, a questão de encaminhamento para os pais, para atendimento psicológico, para acompanhamento familiar, inclusive da criança também, no caso de se entender necessário. A medida socioeducativa, ela envolve internação, que é o caso de privação de liberdade mesmo, a semi-liberdade, cumprimento de serviço, prestação de serviço à comunidade, advertência e liberdade assistida. Então, são aplicados em casos de ato infracional. O que não podemos confundir é a questão de incivilidade cometida por adolescentes, que aí é o que as pessoas se confundem e dizem que o estatuto veio para passar a mão na cabeça de adolescente, né? E não é essa a intenção. A intenção é a proteção, entendendo que esse adolescente ele está em um processo de desenvolvimento. Ele é um sujeito em condição peculiar de desenvolvimento. E eu sempre digo que nós, adultos, mudamos nossas opiniões ao longo do tempo. Talvez hoje pensamos uma coisa, amanhã mudamos. Por que não permitir que o adolescente também mude a sua opinião? Nós não podemos taxar ele e não acreditar que ele possa mudar e ressignificar a sua vida com essas medidas aplicadas, né? É necessário que haja, lógico, algum tipo de punição, como você mesmo falou, mas que também ele tenha oportunidade de mudança, que ele seja tratado como uma pessoa que possa ser diferente, possa ter atitudes diferentes, não é? Até porque ele traz os seus valores, seus princípios de casa. Então, é importante se trabalhar a família também, porque muitas vezes é até questão cultural. Sim, não é uma pessoa só, não é que de repente aquela pessoa se tornou uma pessoa que fez algo errado, mas isso é algo que já vem passando por muito tempo, muitas vezes, não é? Que já vem de uma questão de abandono, ou quantas outras situações que nós vemos na nossa sociedade. E às vezes começa devagarinho, o adolescente começa faltando aula, começa mentindo muito em casa, não para em casa, não tem horários para voltar. Então, assim, é aos poucos que vai acontecer, que ele vai começando a se juntar com outras pessoas que a mãe não conhece, vai dando sinais. Sim. E, por vezes, a família não percebe, né? E a gente entende também que a própria desigualdade social contribui muito para isso, porque a mãe se desdobra muitas vezes, muitas famílias, a mãe sozinha para cuidar, ou uma avó que cuida, que né, também já não tem a mesma capacidade de acompanhar aquele neto. E ela volta para casa do serviço, muitas vezes tarde, ainda tem que dar conta de suas coisas, né, do seu serviço em casa, suas responsabilidades. É mais de um filho normalmente, cada um exige a sua atenção especial. Então, tudo isso contribui também para, muitas vezes, deixar escapar alguma coisa. E nesse momento, Débora, é possível que as pessoas se reportem até o conselho para que tenham algum tipo de ajuda, para modificar um pouco essa situação? O CMDCA em si, ele não faz atendimento às famílias. Nesse caso, é o próprio Conselho Tutelar que faz. Mas existe uma rede de proteção, que a gente chama de rede de proteção, que são todos os órgãos que fazem parte desse sistema de garantia de direitos, onde entra o CRAS, o CREAS, o Ministério Público, o Conselho Tutelar, a Vara da Família e mesmo as secretarias municipais de Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Assistência Social. Então, a família pode estar procurando algum desses órgãos que a equipe que vai estar, ela já é preparada, ela vai conseguir identificar a qual órgão desses deve se reportar para o atendimento dessa família. Existe todo um sistema, então, preparado para que aconteça essa ajuda, não é? Isso. Então, se as pessoas, e a gente sabe que acontece muito,
não é? Se as pessoas têm alguma dificuldade, que procurem através do conselho, que talvez eles não possam ajudar no momento, mas eles podem encaminhar, não é? Isso, eles vão conversando com a família, eles identificam qual é a demanda daquela família e vão saber direcionar, se é um caso para o CREAS atender, se é o CRAS, se é o Ministério Público, enfim. Dessa forma. A UniOeste nos auxilia muito também através do NEDIGE, que é o Núcleo de Estudos e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, assim, a rede ela é ampla. Existe amparo, não é? Você falava a respeito do Conselho Tutelar e me parece que nós teremos agora uma eleição, não é? Eu gostaria que você falasse a respeito. Sim. Esse ano o processo de escolha é um processo inovador. Nós estamos apreensivos e ansiosos para saber como vai ser todo esse processo até o final, porque não temos nem experiência ainda. Ele vai ser um processo de eleição, como é um processo de eleição de qualquer outra, né, de escolha de qualquer outro governante em qualquer esfera. Certo, não é obrigatório, mas as pessoas levam o título de eleitor e um documento com foto. Certo. Não é obrigatório, mas nós fazemos um apelo à população que esteja votando, porque é um direito de exercício da cidadania, então é importante que se ressalte isso, que as pessoas queiram exercer a sua cidadania e queiram estar escolhendo os seus candidatos. Desculpe, já existem alguns candidatos? Sim, são 23 candidatos, foi feito todo um processo já de inscrição dos candidatos, eles estão fazendo suas campanhas, a campanha está sendo muito tranquila, assim, todos estão se respeitando e está sendo muito bacana essa campanha. No site do CMDCA tem um breve perfil de todos os candidatos, mas é importante que não se baseie unicamente nesse perfil, né? Que busque dentre os candidatos informações de qual será aquele que melhor poderá corresponder às atribuições do Conselho Tutelar. É importante, Marta, também ficar atento porque alguns candidatos podem até se confundir. Quando eu estiver lá, eu tenho ideias de trabalho, mas é importante ressaltar também que o Conselho Tutelar ele age com base naquilo que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca como sendo sua atribuição. Nada impede que ele faça além do que está lá, mas o papel fundamental é o que já existe uma especificação, já existem as funções. Isso. Então, é importante que os eleitores fiquem atentos para a questão das propostas também, porque às vezes o candidato propõe alguma ação que lá dentro do conselho ele não vai poder executar. Certo. Então é importante que fique atento, peça informações dos candidatos, quem é o candidato, porque às vezes vendo o perfil já desperta algum interesse naquele candidato. Então é importante que o eleitor vá atrás, busque informações e que vote no dia 4 de outubro, das 8 às 16 horas, no fórum. Vai ser um local só de votação, porque nós temos um pouco de dificuldade na questão de organização. Ele não é um processo eleitoral que funciona com a Justiça Eleitoral toda conduzindo. Então, e como é o primeiro, nós não queremos ampliar de uma forma que não consigamos acompanhar. Sim. Né? Então, vai ser lá no fórum, no dia 4 de outubro. Certo. Débora, eu acho bem importante que nós colocamos as pessoas que não é um direito que nós temos, é um dever que nós temos, porque a nossa sociedade, o Conselho Tutelar tem um papel tão importante na nossa sociedade e nós podemos, nesse momento, escolher as pessoas que nós queremos lá no Conselho. Então, é dia 4, é isso? Dia 4 de outubro. 4 de outubro, lá no fórum. No fórum. Certo. Nós queremos convocar a nossa população para que esteja lá, que vote, que escolha. Como a Débora falou, são vários candidatos. Conheça um pouquinho de cada um, que faça o seu papel de cidadão. Débora, obrigada por sua participação. Estamos sempre aqui abertos. Quando vocês tiverem algum programa, quando vocês tiverem algum projeto, estaremos aqui para abraçar junto com vocês. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Marta também me coloca à disposição, enquanto CMDCA também, para assim que precisar, pode estar nos chamando. Muito obrigada. Nós vamos agora para um intervalo bem rapidinho, eu já volto e fique aí, certo?
Reinvente-se com a Cabelo.com. Profissionais altamente qualificados para melhor atendê-lo. Mega Hair, luzes, escova progressiva sem formol, escova definitiva, cabelo e maquiagem, dia da noiva, dia da formanda, designer de sobrancelhas, alongamento de cílios, maquiagem definitiva e sobrancelha fio a fio, manicure e pedicure, tudo para deixar você sempre linda. Venha até a Cabelo.com e reinvente-se. Agende seu horário. Telefone 45-3254-0034. Rua Tiradentes, 556, Centro de Marechal Cândido Rondon. Now rumor has it she ain't got your love anymore. Estamos aqui de volta no Mais Educação e agora nós vamos até o Kumon. Você já conhece alguma coisa do Kumon? É um método japonês que está há mais de 50 anos no mundo trabalhando o autodidatismo. De que forma? Desenvolvendo raciocínio lógico, vamos também trabalhar a rapidez, a motivação, fazer com que essa criança realmente aprenda a estudar sozinho. Vamos até lá então? O Kumon tem como objetivo fazer com que os alunos alcancem os conteúdos do ensino médio o mais rápido possível, desenvolvendo uma alta habilidade de cálculo, leitura e interpretação. Assim, formam-se pessoas preparadas para enfrentar qualquer situação, quer seja na escola ou na vida. Foi pensando nisso que o professor de matemática Toro Kumon decidiu ajudar Takeshi, seu filho mais velho, a potencializar seus estudos para que tivesse um futuro acadêmico tranquilo e uma vida feliz. E assim, em 1954, no Japão, surgiram as primeiras folhas do material didático de matemática, feitas especialmente pelo professor Kumon, para que Takeshi pudesse se desenvolver seguindo seu próprio ritmo. Nascia então o método Kumon, inspirado no conceito da educação individualizada, que atende às necessidades e respeita as capacidades de todas as pessoas. O sucesso do método foi tamanho que, além dos colegas de Takeshi, outras crianças passaram a estudar pelo Kumon. Em pouco tempo, o método ultrapassava as fronteiras japonesas. Em 1977, a empresa estabeleceu-se na América do Sul. Foi aberta a primeira unidade do Kumon no Brasil, na cidade de Londrina, Paraná. Com algumas décadas de experiência e o sucesso junto às famílias de seus alunos, a empresa expandiu-se ao Peru, Colômbia, Bolívia, Chile e Argentina. O Kumon América do Sul tem sua matriz localizada em São Paulo, Brasil, e hoje conta com mais de 2.000 unidades, que atendem mais de 150 mil alunos. Atualmente, a rede de franquias Kumon está presente em 46 países, contribuindo para o desenvolvimento de mais de 4 milhões de alunos. Mas como os alunos se desenvolvem pelo Kumon? De acordo com suas necessidades e capacidades, cada aluno segue seu próprio ritmo de estudo por meio de uma orientação individualizada e um material didático exclusivo. Todos os materiais apresentam o aumento gradativo do nível de dificuldade e compreendem desde estágios lúdicos até conteúdos do ensino superior. Em todos os países, os alunos estudam matemática com o objetivo de desenvolver uma alta habilidade de cálculos. Mas o melhor de todos era o doce de abacaxi cristalizado.
No Brasil, estão disponíveis os cursos de português, com foco no desenvolvimento da leitura e interpretação de textos complexos. Hello, my name is Rafael. Inglês e japonês, com destaque para a leitura e compreensão do idioma. E nos países de língua espanhola, há também o curso de espanhol, com foco em leitura e interpretação de textos complexos. Universo de variadas emociones, de las más apasionadas y fogosa animación. Independente da disciplina, todos os alunos iniciam seus estudos em conteúdos que conseguem resolver com facilidade, motivando-se. E esse aprendizado adquirido gera um alto nível de conhecimento que impulsiona os alunos a superarem suas metas e desafios. Com 1 ano de Kumon, desenvolvendo o português e a matemática, ele está um menino doce, seguro e feliz. E vendo feliz, o ambiente ficou mais leve e cada vez que ele tira uma nota boa, ele mesmo fala: mãe, é graças ao Kumon. Antes na escola eu era meio tartaruga, porque eu, demorava para escrever tudo, para copiar, fazer tudo. Agora eu sou uma lebre, escrevo tudo rapidinho, copio rápido. Agora tô, mais concentrado. À medida que evoluem nos estudos, as crianças são incentivadas a ir além, a avançar sem limites e aprender por si mesmas. Me gusta Kumon porque me gustan los desafíos, me gusta aprender novas coisas que não estou antes. Você pode fazer exercícios muito mais complexos, que na escola para muitos pode ser uma dor de cabeça, mas para mim é uma coisa muito mais simples, muito mais tranquila, porque já faz parte da minha rotina. É dessa forma que os alunos adquirem uma série de habilidades muito úteis para a vida de qualquer pessoa. Não precisa estudar tanto assim e dá para ajudar os colegas que têm maior dificuldade, essas coisas. También abre grandes oportunidades para diferentes universidades en el país o en el exterior, al igual para triunfar en el resto. Por tudo isso, ao longo de mais de 50 anos de história, o Kumon vem se consolidando como empresa socialmente responsável, preocupada com o futuro das crianças. Hoje eu tenho a convicção do quanto o método Kumon é importante na formação de pessoas que possam contribuir para a sociedade. Pessoas realizadas e felizes, formadas em diferentes áreas, capazes de fazer a diferença em suas comunidades no mundo inteiro. Descobrir o potencial de cada indivíduo, desenvolvendo-lhes a habilidade ao máximo limite, formando assim pessoas responsáveis e mentalmente sãs, que contribuam para a comunidade global. Esta é a missão do Kumon. Nós vamos agora, lá no Colégio Martin Luther, com a Prof. Lia, conversar um pouco com as crianças, ver o que eles têm para nos dizer sobre educação. Bom, pessoal, hoje nós estamos aqui no Colégio Martin Luther, estou com a Prof. Sônia e nós vamos fazer algumas entrevistas com o pessoal do 5º ano e a gente quer saber, esse momento de responsabilidade, de estudar, brincar, como funciona ainda nessa idade, Prof? Nós procuramos sempre desenvolver no aluno, principalmente as crianças do 5º ano, essa questão da responsabilidade, Porque o cordão está sendo cortado com os pais também, eles vão para o 6º ano, é um momento de... é um outro ambiente, é mais responsabilidade. A questão da agenda, tem que sempre estar anotando as tarefas, estudar em casa. A visão do pai é importante, sim, da mãe, mas é importante também que o aluno saiba que isso faz parte da rotina dele, é necessário. Isso também a gente desenvolve a responsabilidade. Agora, a questão da brincadeira é essencial para que a criança brinque. Eu, como educadora, eu vejo assim que os pais dão muita atividade diferenciada para a criança e o espaço dela brincar é muito curto. O tempo é muito curto, Isso precisa e muito. Às vezes os pais perguntam, como eu posso fazer para ajudar o meu filho a desenvolver alguma área? Pai, deixa ele brincar. Crie espaços para ele, crie tempo e deixe ele brincar. E você, como pai, resgate isso em você. O teu filho precisa de alguém que brinque com ele.
isso é saudável, isso é importante. A criança precisa muito dessa companhia do pai. Né, que o pai e a mãe têm esse lado sensível de saber, meu filho precisa brincar e eu preciso fazer parte disso na vida do meu filho. Eu, como mãe, prof, eu vejo que a gente cobra muito rendimento, né? Nota, tá indo bem, não tá. Aí você coloca em atividades paralelas, inglês, futsal, né? Catequese, em alguns momentos. Então, a gente cobra muito rendimento e esquece um pouco da brincadeira, né? E que é um momento tão importante, porque logo eles crescem e perdem isso. Com certeza. Eu vejo assim, tem crianças que é futsal, é tênis, é vôlei, é kumon. Não que a gente seja contra, né? Mas assim, deve ter um equilíbrio nisso tudo. Ver o que é prioridade para o meu filho. Na escola, ele está correspondendo na escola a questão do rendimento. Fala com a professora, ela é pedagoga, ela sabe qual é o nível que o seu aluno está na sala de aula, que o seu filho está. Ele está aprendendo dentro da normalidade, que às vezes os pais se assustam, eles acham que as crianças não estão aprendendo, mas dentro do padrão, dentro do nível, da idade, ele está ótimo, está excelente, porque nós vivemos dentro de uma sala de aula com vários níveis, com várias dificuldades, com vários déficits de atenção. Então, assim, o nível às vezes não é preocupante. E o pai vê isso assim como algo tão preocupante com o filho, né? E os filhos são excelentes. A nossa turma do 5º ano são alunos excelentes, né? Tem um rendimento ótimo. E aqueles que precisam de um olhar especial, a gente sempre está olhando, né? Isso aí, agora então a gente vai para um momento, né, professora, onde eles vão perguntar para os amigos deles o que eles acham, o que eles querem, como é essa rotina em casa, brincar, ajudar a mãe, ajudar o pai, até onde vai a responsabilidade também, porque 5º ano a gente trata de alunos de 10 anos, então também tem que ter responsabilidade, né, prof? Com certeza precisa, e o pai também em casa e a mãe, os pais precisam também dar tarefa para as crianças fazerem em casa, como ajudar a mãe a tirar uma louça, arrumar o seu quarto, como eu falo para as crianças. Tanto meninas como os meninos precisam ajudar em casa os pais. Né? Eles usam, mas prof, o ECA diz que a gente não pode ter trabalho forçado, né? O abuso realmente, mas o trabalho é em casa, com a família, ajudar o pai a cortar a grama, juntar um lixo, levar para fora, essa coisa toda precisa fazer parte da vida da criança, é necessário. Então tá, gente, agora a gente vai lá e agora são com os alunos do 5º ano do Martin Luther. Como você divide as tarefas em brincar e estudar? Eu primeiro brinco com meu cachorro, daí eu jogo, depois eu estudo e dessas tarefas de casa eu não tenho nenhuma, daí eu brinco com meu cachorro de novo. Na nossa idade é importante brincar? Sim, porque você pode se desenvolver a imaginação e a criatividade. Quais são as suas atividades em casa, além de estudar? Lavar a louça, secar a louça, limpar a casa, cuidar do meu cavalo, da minha cachorra. Cuidar da minha cachorrinha, lavar a louça, secar a louça, dobrar as cobertas, guardar meus calçados, arrumar meu guarda-roupa. Cuidar dos meus passarinhos, lavar a louça, tirar pó da estante e secar a louça. Qual a importância de ajudar sua mãe em casa? Eu acho importante porque eu ajudo ela no café da manhã e ajudo ela e depois ela já tem que trabalhar e ela volta de casa cansada já. Respeitar as pessoas, estudar também, ter direito a lazer, brincar e outras coisas. Bom, gente, a gente continua aqui na escola Martin Luther e eu quero saber, muita gente tem conversado hoje em dia sobre o bullying. E vocês sabem o que é o bullying, né? O que é o bullying na tua opinião? É quando alguém bate em uma pessoa? Bate, maltrata, xinga, né? Agride. E como que a gente lida com o bullying hoje na nossa escola? Para parar com o bullying, pede ajuda de um adulto para resolver. Chamar um adulto? Ou falar para a professora? Isso mesmo, falar para um adulto, conversar com a professora. Mas entre nós, amigos, como que a gente pode fazer para não ter o bullying? Para não existir isso? Não praticá-lo. Isso mesmo, não praticá-lo. Então tratar todo mundo bem, todo mundo com igualdade, é isso? Um é mais gordinho do que o outro, um é melhor do que o outro e vai indo assim. Mas o pior bullying mesmo é o que a gente vê. Que eles falam pra você e fica magoado. Pessoas se acham superiores e melhores, mas na verdade todo mundo é igual. Quando a gente trata os outros com igualdade, o que acontece?
todo mundo se entende. Estamos finalizando aqui na Escola Martin Luther, estou junto ao diretor. E diretor, hoje como a escola lida com o bullying dentro da escola, dentro da sala de aula? Nós estamos sempre atentos, né, com as brincadeiras que eles fazem, porque é natural criança brincar, botar um apelido, fazer uma brincadeira, isso é natural da criança, né? E a gente fica atento porque quando começa a ficar mais sério, quando fica mais repetitivo, aí pode vir a se tornar um bullying, né? Porque o bullying ele só é caracterizado como bullying, né, quando tem essa repetição, quando ele é sistemático, né? Uma vez uma brincadeira não é um bullying, é uma brincadeira que tem que ser considerada, né? Tem que ser trabalhada, tem que ser observada, né? E quando começa a ficar repetitivo, tem que ter uma intervenção, né, da escola, né? Toda vez que uma criança é menosprezada, ela se sente desvalorizada, né, em relação ao grupo, diminuída, então a escola tem que tomar uma atitude, né, e tem que intervir. Chama para conversar, aquele processo normal, né, e fazer a criança entender que aquilo que ela está fazendo não é legal para o colega, não é legal para ela, né, então tem que ter intervenção. Mas essas brincadeiras, elas sempre acontecem porque faz parte do ser humano, né, eles estão também se descobrindo, eles querem saber quem eles são, né, e às vezes para saber quem eles são, eles têm que falar quem o outro é também. Então tem uma questão psicológica que está por trás da negação do outro, ou da negação daquelas coisas que eu vejo em mim, vejo no outro, então eu nego o outro para não negar a mim mesmo, enfim, que faz parte da constituição da identidade da criança, né? Que na área da psicologia nós vamos ter a explicação para isso. Mas nós, então, percebemos isso, detectamos e vamos intervir, chamando, alertando. Quando é uma questão entre só dois, conversa só entre os dois. Agora, existem situações que envolvem mais pessoas, mais alunos estão agindo da mesma forma. Então tem que ser trabalhado em grupo ou até mesmo na turma como um todo. Isso aí. Hoje a gente falou aqui na escola também, diretor, sobre a questão da responsabilidade, brincar, estudar, ter horários e como a escola vem trabalhando isso com as crianças. O nosso conceito é assim, que a gente precisa estimular a criança, mas também respeitar a criança no seu processo, né? Então, por exemplo, nós não temos uma data, olha, até o mês tal as crianças vão estar alfabetizadas. Não tem como saber, cada criança é diferente, né? Nós temos algumas metas, vamos estimular a trabalhar, né? Tem épocas que meses antes as crianças já estão alfabetizadas, outros anos depende muito da turma, do perfil dos alunos, às vezes demora meses a mais. Na nossa compreensão nunca pode ser apressado, tem que ser no tempo certo, né? Claro que se uma criança começa a demorar demais, então já o sinal alerta já liga, né? Nós temos que ver o que está acontecendo, né? Então esse processo de brincar, de curtir o momento, ele é muito saudável, né? Nós entendemos que não dá para apressar as coisas, mas tem que estimular. Então, né, tem uma expressão latina que diz assim, festina lente, apressa-te devagar. Sim, vamos fazer as coisas, mas também devagar, tudo no seu tempo, para não termos depois as consequências, né? Como a gente vê em algumas situações aí que a gente acompanha, de crianças que estão lá no 8º, 9º ano e estão desestimuladas, já não querem mais estudar. Por quê? Porque precocemente foi acelerado um processo, né? E depois, quando ela tem que estudar, levar a sério, ela já não consegue mais porque já está cansada, ela não brincou o suficiente, não viveu aquilo que ela tinha que viver no tempo certo e as consequências elas vêm depois. Isso é regra para toda criança? Não, cada criança é diferente de novo, né? Mas via de regra é assim que funciona. Isso aí, diretor, muito obrigada. Nós passamos uma tarde super agradável aqui na escola. E a Escola Martin Luther está com um espaço especial para as crianças brincarem. É legal a gente falar isso também, né, diretor? Nós estamos cada vez mais melhorando o nosso espaço físico. Agora, esse espaço que nós temos aqui, né, ele é um espaço já a mais, esse é um dos espaços. Nós ainda vamos melhorar cada vez mais o espaço, porque eles têm que ter um espaço legal para brincar. Então a escola não é só sala de aula. Sala de aula é um dos espaços físicos. Agora tem que ter outros, como nós temos aqui o xadrez gigante, né, que ficou pronto agora em agosto, né, e as crianças estão todos os dias ali jogando. Então é um brinquedo diferente, estimulante, né,
e é um espaço para brincar no intervalo, à tarde, tanto da forma dirigida, né, quando tem aula, algum professor está dirigindo, quanto também nos momentos mais descontraídos, que eles não têm uma atividade dirigida à tarde, quando eles ficam esperando uma outra atividade, eles vêm aqui no pátio, vão brincando, tem um slackline que nós colocamos lá do outro lado do ginásio, o xadrez gigante, são os espaços mais recentes, e assim nós estamos construindo outros, né? Como também tem o giroscópio, nós levamos à festa do município, é um espaço, aliás, são brinquedos, né? Mas com um fim pedagógico por trás. É o brincar, às vezes brincar por brincar, mas a maioria das vezes o brincar ele tem que ter uma intencionalidade, tem uma proposta por trás, uma intenção, o que a gente quer estimular no aluno, desenvolver nele através daquela brincadeira. Criança tem que brincar! You got it all. Agradeço a você que esteve aí do nosso lado no nosso programa Mais Educação. E eu espero que você se comunique conosco lá pelo Facebook. Deixe suas dúvidas, suas críticas, suas perguntas. Se quiser deixar um recadinho pra gente também, nós vamos ficar muito felizes. Até a próxima semana então e obrigada por sua companhia. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me?